Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e diz-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Existe um propósito de Deus na sua vida. Existe uma chamada de Deus para você. Deus, Ele te escolheu. E quando Ele soprar a palavra dEle no teu coração, não tenha medo. O temer a Deus é temer a não cumprir a vontade dEle. Porque quando o homem não cumpre a vontade dEle, o homem fica desprotegido da graça. Mas quando o homem cumpre a vontade de Deus, ele está, este homem, esta mulher, na sombra, no descanso, no lugar seguro, debaixo da proteção. Ele vai te livrar, Ele vai te proteger. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E eu quero chamar a sua atenção também para algo, e a minha também. Quando Balaão volta a Balaque, e agora direcionado por Deus, o Senhor disse: levante e volte lá. Entenda que ele tinha sido chamado para amaldiçoar. Entenda que ele tinha sido levantado com uma missão contrária. Mas o Senhor, Ele interviu. Ele entrou no meio e Ele mudou a situação. Ou melhor dizendo, Ele não mudou a situação. Como assim, pastor, Ele não mudou a situação? Porque já havia um decreto. O decreto era o decreto de Deus, e já estava tudo nos planos do Senhor. Tem pessoas que estão dizendo assim: Deus está mudando os planos. Não, os planos de Deus são os planos de Deus, os planos dos homens são os planos dos homens. É porque muitas vezes nós não confiamos em Deus e estamos vivendo por circunstância. A circunstância está tentando te provar que está tudo fora do controle, mas quando nós confiamos em Deus, até o que está fora do controle, Deus usa para o nosso aperfeiçoamento, porque Ele quer, em primeiro lugar, resgatar o homem, resgatar a mulher, com um propósito para Ele. Então, queridos, Balaão vai lá agora e diz para Balaque, porque o Senhor disse: diga para ele. E a Bíblia diz que quando Balaão chega lá, ele está prostrado junto ao holocausto. Ele está lá oferecendo. Não tenho nada contra a quem oferece. Cada um tem sua crença, cada um tem aquilo que carrega no coração. Mas o Senhor chegou para Balaão e disse: volta lá para ele. E ele está ajoelhado e junto com todos os líderes ali. E quando Balaão chega, diz assim: levante-se. Porque todo homem tem que se levantar diante da voz de Deus para ouvir o decreto. Quando o juiz, ele vai dar um decreto, ele diz assim: todos que estão aqui se coloquem de pé para ouvir o decreto. E quando ele dá o decreto, ele bate o martelo, porque é uma sentença. O Senhor está dizendo: os teus inimigos irão levantar para ouvir o decreto que Deus tem ao teu respeito. E quando ele bater o martelo, ninguém pode revogar. Ninguém pode revogar. O que eu preciso entender, como servo de Deus, eu preciso estar no centro da vontade dEle. O texto vai dizer, queridos, quando Deus, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de cumprir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus é Deus.
ele não se arrepende. Mas as promessas de Deus são condicionais. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue seus dias na... Não quero honrar meu pai, não quero honrar minha mãe. Ah, ela é um ignorante, ela é do tempo passado. Então, sofra as consequências. Os dias serão abreviados na terra. Você foi levantado para ajudar. Se você sabe mais, ajude quem sabe menos. Se você estudou um pouquinho, não esqueça quem te deu a vida. E Deus, Ele está olhando para você, o teu coração e a tua intenção. Porque a maneira como você trata os outros, você está dizendo como você deve ser tratado. Porque aquilo que eu dou para a vida me devolve. Cada um colhe o que planta. Porque a plantação é liberal, mas a colheita é obrigatória. Então, meu amado, de que me queixará o homem? Dos seus próprios caminhos. Quem quer uma vida abençoada? Trilhe o caminho de Deus. Não tem outro caminho. Quem quer uma vida próspera? Cumpra princípios. A viúva que tinha 2 filhos que estava para ser vendido. Chega o homem de Deus e diz assim: pegue vasilhas. A ordem foi dada. E quem tinha que pegar as vasilhas era ela. Traga vasilhas e não poucas. E ela trouxe vasilhas. Pediu aos vizinhos. A ação de pegar vasilha era dela. A ação de multiplicar o azeite é de Deus. E o multiplicar do azeite foi condicional à quantidade de vasilhas. Quanto mais você der, mais Deus vai multiplicar na sua vida. Traga na casa do tesouro, diz minha oferta, e ele vai repreender o devorador. Tem muita gente que dizimou, ofertou, por medo de maldições, e agora talvez deixou, porque o medo passou. Deus ama quem dá com alegria, porque entendeu o propósito. Porque investir na obra é propagar o reino. E tem alguns, eu não estou dizendo que são todos, tem alguns que Deus levantou para ser mantenedor da obra de Deus. E se Deus te chamou com esse propósito, seja aqui ou em qualquer outro lugar, Deus não é homem para que minta. Se Ele falou, teu coração não tarde em cumprir, porque o voto você não fez a homem, o voto você fez a Deus, e Ele está vendo todas as coisas. O Senhor chegou para Balaão: volta lá, volta lá. E aí quando Balaque olha para Balaão, ele viu que não tinha mais jeito. Olha qual é a conversa de Balaque, versículo 20. Recebi uma ordem para abençoar. Volta um pouquinho, 19. Deus não é homem para que minta. É 20 mesmo. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou. Não posso mudar. Versículo 21. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nem sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá a Jacó, de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deitará até que devore sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, não os amaldiçoe e nem abençoe. Ele estava dizendo assim, ó: já que você não pode amaldiçoar, então não abençoe. Só que o texto já estava dizendo: o Senhor já abençoou.